Bom dia, senhoras deputadas, bom dia, senhores deputados. Havendo quórum regimental, vamos dar início à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa. E as senhoras deputadas e senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia das seguintes atas. Ata da 7ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à 3ª sessão legislativa da 20ª legislatura. Ata da 1ª reunião conjunta da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da 3ª sessão legislativa da 20ª legislatura. E também ata da 2ª reunião conjunta da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da 3ª sessão legislativa da 20ª legislatura. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os senhores deputados com cópia permaneçam como se encontram aprovadas ambas as atas. Registramos a ausência do eminente deputado Mário Mota, que se encontra em agenda externa. Presentes a esta reunião, deputado Marcos Vieira, que preside esta sessão, deputada Luciane Carminati, vice-presidente da Comissão de Finanças, também presente deputado Antídio Lunelli, também presente deputado Jair Mioto, também presente a deputada Janice Krasniak, também o deputado Gessé Lopes, também o deputado Sargento Lima. Fazer uma referência especial ao eminente deputado Gessé Lopes. Vamos cantar parabéns ao deputado Gessé, que hoje faz aniversário. Parabéns. Fiz questão de mencionar o aniversário do deputado Gessé Lopes, porque quando eu chegava aqui, na mesa diretora, ele disse assim: deputado Marcos, eu faço aniversário no dia de hoje e convido todos para ir no meu gabinete com o meu bolo que eu vou oferecer para todos. Também, além das deputadas e deputados presentes que fazem parte da Comissão de Finanças, também registramos a presença do eminente deputado Tiago Marastoni. Seja bem-vindo. Vai acompanhar a sessão no dia de hoje. A reunião da Comissão de Finanças e Tributação no dia de hoje está sendo realizada com a presença de todos os alunos que fazem parte da 9ª edição do estágio visita. E aqui nós temos representantes das seguintes cidades: Antônio Carlos, Araquari, Araranguá, Balneário Gaivota, Balneário Pissarras, Caçador, Camboriú, Capinzal, Concórdia, Criciúma, Curitibanos, Florianópolis, Forquilinha, Garuva, Guabiruba, Içara, Imbituba, Itá, Itajaí, também Itapema, Itapiranga, Jacinto Machado, Joinville, Lages, Lebon Regis, Major Vieira, Navegantes, Orleans, Palhoça, Paulo Lopes, Penha, Ponte Serrada, Rio das Antas, Santa Rosa do Sul, São Carlos, São José do Cedro, Timbó Grande, Trombudo Central, Tubarão, Xanxerê. E todos vocês que fazem parte da 9ª edição do estágio visita estão cursando os seguintes cursos: Direito, Sistema de Informações, Administração Pública, Pedagogia, Ciências Contábeis, Medicina Veterinária, Filosofia, Agronomia, Lato Sensu e Ensino Superior, Farmácia, Enfermagem, Jornalismo, Ciências da Computação, Administração, Letras, Psicologia, Odontologia, História e Nutrição. E é com grata satisfação que daqui de cima nós observamos que a maioria dos estudantes que aqui se fazem presentes são mulheres. Eu peço aos homens que levantem os homens, vão levantar todos os homens presentes no plenário, por favor. Todos os homens presentes no plenário. Levanta os homens.
Veja a quantidade de mulheres presentes. Peço aqui os homens da mesa diretora que se levantem também. Todos os homens. Vamos levantar todos os homens. Vamos saudar todas as mulheres presentes com a calorosa salva de palmas. E convido as senhoras deputadas e os senhores deputados para que possamos descer ao plenário e tirar uma foto conjunta com todos os estudantes. Não, eu quero que primeiro as mulheres se levantem para a gente ver como é bonito ver 57 mulheres aqui. Então vamos lá um pouquinho só. Vamos fazer diferente. Só para aí. Vamos fazer diferente. Levante as mulheres. Levante as mulheres. Levante. Vamos fazer diferente. Vocês gostaram da homenagem que os homens fizeram para vocês? Gostaram ou não gostaram? Então agradeçam com a salva de palmas. Pronto. Vamos, as deputadas e deputados, vamos até o plenário para tirar uma foto conjunta, por gentileza. Vamos à pauta da reunião. Solicito à assessoria que distribua cópia do parecer preliminar às senhoras e senhores deputados presentes à reunião, bem como também cópia do cronograma de tramitação do projeto de lei 0178/2025. O projeto de lei 0178/2025, de origem governamental, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026, estabelece outras providências. A LDO é a lei preparatória do Orçamento do Estado, que deve chegar a esta Casa até o final da primeira quinzena do mês de setembro, que é a Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual é a principal lei que tramita na Assembleia Legislativa todos os anos. Por que afirmo que é a principal lei?
porque é a lei que vai mexer com o destino de cada um dos nossos cidadãos e cidadãs catarinenses. Ela estima a receita e fixa a despesa do governo do Estado e dos demais poderes e órgãos de Santa Catarina para o exercício de 2026. O ano passado, nós votamos, até o final do mês de dezembro, a lei orçamentária de 2025, que está em vigor no dia de hoje, né, e ela faz uma previsão de receita do Estado de aproximadamente 55 bilhões de reais. Então, a receita de Santa Catarina, esse ano, a previsão é de 55 bilhões de reais. Né? Mas como a economia ela está andando, né, a todo vapor e favoravelmente, então é possível que a receita do Estado tenha um excesso de arrecadação. Né? E esse excesso de arrecadação poderá chegar aí, num total, até o dia 31 de dezembro de 2025, a um valor de aproximadamente 58 bilhões de reais. E de toda essa receita, nós deputados, os 40 deputados que compõem esta Casa Legislativa, têm direito de mexer no orçamento do Estado para destinar aos municípios aproximadamente 1,55% da receita líquida. E este ano de 2025, os deputados baterão um recorde na distribuição de recursos para os municípios, em favor dos municípios e entidades. Nós poderemos estar chegando aí à casa dos cerca de 750 milhões de reais, para que os prefeitos, os vice-prefeitos, os vereadores, as entidades possam executar obras e ações em favor de cada um dos cidadãos de cada um dos nossos municípios de Santa Catarina. E que obras podem ser essas? Uma pavimentação, seja ela de lajota, paralelepípedo, cascalhamento, asfalto, seja no sentido de comprar um veículo para transporte de paciente para a saúde do município, seja para a compra de um veículo para a educação, para o esporte, para a terceira idade, para o conceito tutelar, seja também a destinação de recursos para reformar uma escola, para aumentar um posto de saúde, enfim, para a construção de um centro de atendimento ao idoso, enfim, ações que atendam realmente às necessidades das nossas comunidades, dos 295 municípios. E as emendas parlamentares impositivas, como disse, que vão atingir cerca de 750 bilhões de reais, começou a vigorar aqui na Assembleia Legislativa, em Santa Catarina, a partir do ano de 2018, né, que no primeiro momento não era impositivo, mas nós mudamos a Constituição pela segunda vez e tornamos as emendas parlamentares em emendas parlamentares impositivas. Mas, a partir do ano passado, nós também criamos a figura da emenda de bancada, tendo em vista que, a partir da criação da bancada do Oeste, nós criamos em Santa Catarina, mudamos também a Constituição do Estado, mudamos e fizemos um projeto de lei, onde nós criamos, por lei, 6 bancadas. Então, hoje, né, cada um dos nossos deputados fazem parte de uma bancada regional. Né? Então, tem a bancada do Oeste, tem a bancada da Serra, tem a bancada do Sul, a bancada do Litoral, a bancada do Planalto Norte, enfim, são 6 do Vale. Né? A divisão foi feita de acordo com o que estabelece o IBGE. Isso tudo, né, vem favorecer, né, a Santa Catarina como um todo. Além das ações individuais que cada um de nós, deputados, podemos empreender em favor de todos vocês, tem também as ações de forma coletiva, que são efetuadas de forma coletiva. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Né? A questão da recuperação das rodovias estaduais. Né? Isso é uma batalha dos 40 deputados que compõem esta casa, em qualquer região. Né? A questão da substituição das redes de energia elétrica monofásica, bifásica e trifásica, também, né, são ações empreendidas pelos 40 deputados. A implantação de vez por todas, né, com cobertura 100% em Santa Catarina da chamada internet, não só a internet rural. Né, o projeto que está sendo elaborado, e que começou com a bancada do Oeste, se estendeu para os 40 deputados, é para instalar a internet, né, em todos os pontos de Santa Catarina. Fazer, por exemplo, quem vai se deslocar daqui para Timbó Grande, quem é de Timbó Grande, levanta o dedo, por favor. Né? Timbó Grande é a cidade mais distante uma da outra, de Santa Catarina.
Ela dista 45 quilômetros de asfalto de Santa Cecília, na BR-116, e dista também 42 quilômetros de estrada de chão para Caçador, ali, Calmon Caçador, por dentro. Então, é a cidade mais distante uma da outra, de Santa Catarina. Então, a nossa intenção é esse projeto vindo para cá, é autorizar a iniciativa privada a botar cobertura de internet, inclusive na rodovia que dá acesso a Timbó Grande. Ou seja, daqui a algum tempo, alguém que saia de Santa Cecília com direção a Timbó Grande, em qualquer ponto da rodovia de acesso a Timbó Grande, terá acesso à internet. Então, esse é o nosso objetivo e nós vamos alcançar isso. E tudo isso é a ação dos 40 deputados que fazem parte desta Casa Legislativa. Então, e o dia de hoje é muito importante, porque nós estamos dando início ao cronograma de tramitação da lei que prepara a vinda da LOA do Orçamento do Estado para cá em setembro. Então, são leis importantes que tramitam na Assembleia Legislativa todos os anos. E a terceira lei, a lei orçamentária é a principal, vem a LDO, que é essa que nós vamos começar hoje, e tem o chamado PPA, que é o Plano Plurianual. Qual é a diferença do Plano Plurianual para a LOA? A lei orçamentária anual trata daquilo que o governo do Estado, que o Poder Executivo, tem que executar, tem que exercer, tem que fazer no ano subsequente, em um ano. O PPA prevê tudo aquilo que Santa Catarina necessita para um quadriênio, durante 4 anos. Tudo que consta no PPA, consta no orçamento? Não, é uma parte. Tudo que consta no orçamento, consta no PPA? Sim, obrigatoriamente tem que constar. Perfeito? Então, o PPA é o conjunto de ações e obras que Santa Catarina precisa durante os próximos 4 anos. Tudo que vocês imaginam tem que fazer parte do PPA. E desse PPA se tira as ações para a LOA do ano seguinte. Então, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, começa a tramitar a partir de hoje, se os deputados aprovarem o calendário que nós vamos sugerir. Tem sido hábito, tem sido costume nesta reunião, dar por lido o parecer preliminar deste relator quanto ao projeto de lei 0178/2025. Então, é meio extenso, nós dispensamos a leitura, damos por lido e vou passar, então, ao cronograma de tramitação do projeto de lei 0178/2025. Então, no dia de hoje, dia 14 de maio, na presença de todos vocês, nós estamos fazendo a distribuição do parecer preliminar da LDO. Amanhã é feita a publicação no Diário da Assembleia Legislativa desse parecer preliminar, e a partir do dia 19 até o dia 6 de junho, esta comissão abre vistas coletivas para todos os demais poderes e órgãos do Estado de Santa Catarina, como, por exemplo, para a própria Assembleia Legislativa, porque nós, membros da Comissão de Finanças, somos um órgão fracionário da Assembleia Legislativa. Como vocês ontem assistiram à reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que também é um órgão fracionário da Assembleia. Então, a Assembleia é um poder constituído em Santa Catarina. Então, nós estamos dando vista para que o senhor presidente desta Casa, deputado Júlio Garcia, e os demais membros da mesa diretora tomem conhecimento do parecer preliminar e da LDO, também a todo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina e também aos seguintes órgãos: Ministério Público de Santa Catarina e Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Então, eles terão um prazo do dia 19 até o dia 6 de junho de examinar toda a peça e mandar aqui para esta comissão se há eventualmente sugestão ou não de modificação do projeto de lei. Mas também a partir do dia 19 de maio, e aí até o dia 16 de junho, tá? Todos os 40 deputados terão prazo para apresentação das chamadas emendas. Tá? Então, se a deputada Luciane Carminati, a deputada Janice, qualquer outro deputado, de outros deputados não fazem parte da comissão, entenderem que deva apresentar emenda ao projeto de lei, que o façam dentro desse período. Perfeito? E dia 25 de junho, depois de encerrado o prazo de apresentação de emendas por parte dos poderes de órgãos e dos deputados, no dia 25 de junho, nós faremos a apresentação do parecer conclusivo. Feita a leitura do parecer conclusivo nesta comissão, automaticamente e também, por costume, a gente abre visto para os demais deputados desta comissão, para que, num prazo de 1 semana,
possam examinar o parecer conclusivo do relator do projeto de lei. E aí, no dia 2 de julho, discussão e votação do parecer conclusivo nesta comissão. Aprovado o parecer nesta comissão, no dia seguinte é feita a devida publicação no Diário Oficial da Assembleia Legislativa. E no dia 9 de julho, e aí, por conveniência ou não da presidência desta Casa, né, o presidente inclui na ordem do dia para que, em sessão plenária, possa se votar o projeto de lei. Mas nós temos até o final da primeira quinzena do mês de julho para votar a LDO. Então, esta Casa deverá votar a LDO antes do recesso de julho, tá? Que possivelmente deve iniciar entre o dia 15 e o dia 17 de julho. Feita a votação em plenário da LDO, volta para a Comissão de Finanças para fazer a chamada redação final. O que é a redação final? Está aqui o projeto de lei apresentado, feitas as emendas, a comissão aprovando as emendas, o plenário também aprova as emendas, se assim for, né, e ela depois é inserida no texto original. Então, para ser encaminhada ao Poder Executivo para sanção, as emendas têm que estar inseridas no texto original. Então, por isso que a comissão tem que examinar todo o texto com as emendas inseridas para ver se está dentro de acordo com o que determina o regimento ou não. E aí, passa-se a chamar de redação final do projeto de lei da LDO. E aí, depois o presidente assina o autógrafo. O que é o autógrafo? Ele concorda com o que está ali e depois vai para a sanção ou não do governador de Santa Catarina. Então, essa é a tramitação da LDO, como é a tramitação também do PPA. E este ano nós estamos no processo de revisão, não é da feitura do PPA, do quadriênio, é revisão do que está aí hoje, e também em setembro chega para esta Casa a LDO. Então, este é o calendário apresentado, e eu abro a discussão para os senhores deputados quanto à conveniência ou não de adotarmos o calendário da tramitação da LDO. Em discussão, o calendário apresentado pelo relator. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. As senhoras deputadas e senhores deputados concordam, permaneçam como se encontra aprovado o cronograma de tramitação do projeto de lei 0178/2025. Vamos aos projetos, a outros projetos. Projeto de lei complementar. Projeto de lei complementar 007/2026, de autoria do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que altera a lei complementar de número 90, de 1º de julho de 1993, que institui o plano de cargos e vencimentos do pessoal do Poder Judiciário e da outras providências. O projeto de lei aportou nesta Casa, de origem do Tribunal de Justiça, como disse, e já foi aprovado na forma original na Comissão de Constituição e Justiça, e ao iniciar a sua tramitação no âmbito interno desta comissão, avoquei o presente projeto de lei para emitir o seguinte parecer. Trata-se, pois, de um projeto de lei de autoria do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que pretende alterar a lei complementar 90, número 90, de 1º de julho de 93, que instituiu o plano de carreira, cargos e vencimento do pessoal do Poder Judiciário e da outras providências. No tocante aos documentos relativos à previsão orçamentária e financeira, foram anexados à proposição todos os documentos necessários, principalmente em respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal. E a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê o impacto financeiro daquilo que será concedido a todos os servidores do Poder Judiciário. E a estimativa do impacto financeiro, na qual foi indicado que as alterações previstas custarão cerca de R$ 8.395.267,45 para o exercício financeiro de 2025, e ali, sucessivamente, para os próximos anos. Também foi anexada a declaração do ordenador de despesa, de que o aumento tem a necessária adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual, e cumprimento do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias. Também a origem dos recursos está também bem esclarecido no projeto de lei, para o custeio das novas despesas que serão pagas por conta das dotações orçamentárias próprias do Poder Judiciário. E ainda
Também está a indicação de percentual que a despesa com o pessoal representará, sendo 5,18% no ano de 2025, 5,31% no ano de 2026 e 5,19% no ano de 2027. E a proposição foi lida no expediente desta Casa, do plenário, e depois distribuída para a Comissão de Constituição e Justiça, e agora foi encaminhada à Comissão de Finanças, tendo a aprovação naquela comissão. E vamos ao voto. O que falei até agora é sucintamente ao relatório quanto ao projeto de lei que começou a tramitar nesta comissão. Quanto ao voto, após examinar toda a documentação acostada, este deputado não vê qualquer óbice na sua regular tramitação, razão pela qual o meu voto é pela aprovação da matéria na forma original, como for aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Então, o meu voto é pela aprovação da matéria na forma original. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade o projeto de lei de origem do Tribunal de Justiça. O presente projeto de lei agora segue para outra comissão, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Vamos aos projetos de lei em poder dos deputados que fazem parte desta comissão. Sua Excelência, deputado Antídio Lunelli, Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia, senhor presidente Marcos Vieira. Quero cumprimentar aqui de uma forma carinhosa a todos os estagiários aqui da 9ª edição em visita da Escola do Legislativo, que representam aqui várias cidades do estado de Santa Catarina. Quero também cumprimentar o deputado Morastone, que nos prestigia com a sua presença, e também a deputada Janice, que quando foram empossados, eu não estava aqui, estava em viagem pelo nosso estado de Santa Catarina. Também aos colegas deputados e público que nos acompanha, eu passo a relatar agora o parecer, a proposta de emenda constitucional número 0007/2024, de autoria da deputada Paulinha, que acrescenta no inciso 13º do artigo 112 da Constituição Estadual. A matéria, subscrita por outros 14 deputados, foi lida no expediente do dia 10 de julho de 2024 e na Comissão de Justiça. Foi admitido à tramitação, aprovada em turno único no plenário e igualmente aprovada no mérito por unanimidade. Cabe à Comissão de Finanças e Tributação o exame da matéria quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, exercendo a função legislativa e fiscalizadora. A demanda nasce com o relevante escopo de garantir a realização de acordos bilaterais de mútuo interesse entre municípios catarinenses e destes com outros municípios das demais unidades da Federação, reconhecidos por legislação municipal, como cidades irmãs ou definição semelhante, destinados à cooperação institucional em casos de calamidade pública reconhecida. Para ilustrar, temos que a lamentável tragédia ocorrida no estado vizinho do Rio Grande do Sul ressaltou de forma latente a necessidade urgente de um célere instrumento ao nosso alcance, como medidas preventivas e de proposta rápida à ocorrência de desastres naturais, onde que esses eventos devastadores evidenciaram a importância de uma colaboração mais estreita e mais eficiente entre os municípios, para a mitigação de danos e assistência mútua em situações de emergência. Assim, ao nosso juízo, neste colegiado, temos que a matéria poderá prosperar quanto à sua tramitação, posto de tão somente
versa sobre a criação da possibilidade de realização de acordos bilaterais de mútuo interesse entre os municípios. Entre os municípios catarinenses e destes com outros municípios das demais unidades da Federação, destinados à cooperação institucional. Em casos de calamidade pública, situação cuja qual, de plano, não acarreta despesas ao erário ou sequer acusa óbice orçamentário financeiro. Portanto, não cria e tampouco amplia despesa pública. Neste sentido ainda, temos que a iniciativa se encontra devidamente instruída e que carrega suficientes razões em prol e em convergência ao interesse público. Ante ao exposto e entendendo que a medida se revela oportuna, voto pela aprovação da proposta de emenda constitucional número 0007/2024, devendo a matéria ser remetida à Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Seria isso, senhor presidente. Senhoras deputadas e senhores deputados, é pela aprovação, parecer e voto do eminente deputado Antídio Lunelli, a proposta de emenda constitucional de número 007/2024, de autoria da deputada Paulinha. Em discussão. Deputado Gessé Lopes, com a palavra. Som para o deputado Gessé. Alô, vistas em gabinete, presidente. Vista em gabinete, deputado Gessé Lopes. Deputado Antídio, Vossa Excelência continua com a palavra. Senhor presidente, a outra matéria... Deputado Antídio, me permite só para esclarecer um pouquinho o gesto praticado pelo deputado Gessé Lopes. Gente, não quer dizer que todo projeto que é relatado pelos deputados que fazem parte de qualquer comissão, os deputados automaticamente têm que aprovar ou rejeitar. Não. Ele pode ter dúvida, ele pode pedir vista. O que é pedir vista? Ele pede para os demais membros autorização para que ele possa suspender a sua regular tramitação por um período de alguns dias ou algumas semanas, conforme determina o regime interno, para que ele possa examinar o projeto, seja proposta de emenda à Constituição, seja projeto de lei ordinário, projeto de lei complementar. E aí, o que é que ele pode fazer? Ele pode depois, em sessão, fazer a devolução sem manifestação, concordando com o voto do relator, ou ele pode apresentar um voto vista. O que é um voto vista? Ele não concorda com o voto do relator e apresenta o voto dele. E aí, este plenário aqui vai julgar se aprova o voto do relator ou não. Em não aprovando, evidentemente que aí se discute o voto vista daquele deputado que solicitou vista por um período. Então, essa mais ou menos é a tramitação para que todos possam entender. Desculpe ter interrompido, mas é importante esclarecer para eles. Certamente, senhor presidente. Bom, senhor presidente, a outra matéria que eu tenho para relatar é o projeto de lei número 0337/2023, de autoria da deputada Ana Campagnolo, que dispõe sobre a instalação de câmeras de videomonitoramento nas salas de aula de ensino médio da rede pública e privada do Estado de Santa Catarina. A matéria foi lida no expediente do dia 29 de setembro de 2023. E na Comissão de Justiça, o relator emitiu o voto pela admissibilidade da matéria, o que foi reiterado no plenário. Cabe à Comissão de Finanças e Tributação o exame da matéria quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, exercendo a função legislativa e fiscalizadora. Por prudência, dada a relevância da proposta, especialmente em decorrência da gravidade e do impacto social dos recentes casos de violência escolar, e para boa instrução,
temos que o governo do Estado deva se manifestar sobre o feito, tendo em vista que a demanda possui notório interesse público, porém, entendo com repercussões e desdobramentos de ordem financeira orçamentária, a avaliação da obrigação, o aumento da despesa ao Poder Executivo, necessidade da presença da estimativa de impacto financeiro. Eis que poderá trazer impactos quando tem por escopo a estrutura de funcionamento e ações do poder público para a consecução de seus objetivos, ou seja, destinação de recursos públicos na lei orçamentária para custeio de atividade, previsão orçamentária e programas que visem a instalação, execução e aplicabilidade na prática do objeto da proposição. Ante o exposto, solicito que sejam feitas diligências à Secretaria da Casa Civil para que colha manifestação da Secretaria da Fazenda e Secretaria da Educação e, por fim, ao Comitê Integrado para Cidadania e Paz nas Escolas, órgão de caráter fiscalizador vinculado à ALESC, instituído pela Lei número 18.878/24, que tem como escopo discutir políticas de aprimoramento da segurança nas escolas das redes de ensino de Santa Catarina, com a finalidade de obter subsídios técnicos essenciais para a adequada apreciação desta comissão. Senhor presidente. Senhoras deputadas e senhores deputados, o eminente deputado Antídio Lunelli emite parecer ao projeto de lei 0337/2023, de autoria da eminente deputada Ana Campanholo, que dispõe sobre a instalação de câmeras de vídeo monitoramento nas salas de aula de ensino médio da rede pública e privada estadual de ensino. Sua Excelência, ao emitir seu parecer, o faz solicitando a aprovação desta comissão pelo diligenciamento da matéria a diversos órgãos do Poder Executivo. Vou explicar depois do que significa isso. Mas coloco em discussão, no âmbito interno dessa comissão, o pedido de diligência do deputado Antídio. Com a palavra do deputado Jair Mioto. Senhor presidente, até para consubstanciar o parecer do deputado Antídio, esse deputado é autor da Lei 18.643, de 26 de abril de 2023, que dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas unidades da rede pública estadual do ensino. Já está em vigor esta lei no Estado. A nossa lei abrange as áreas de acesso e as áreas de convivência. Nós tentamos também, deputado Antídio à época, como também agora a deputada Ana, estender para as salas de aula. Mas à época não conseguimos construir um consenso para a votação e acabamos retirando então essa questão das salas de aula e mantivemos as áreas de convivência, as áreas de acesso, e essa lei foi resposta ao que aconteceu lá em Blumenau, naquele episódio triste do assassinato daquelas crianças, e nós conseguimos aprovar em regime de urgência nessa casa, e o governador Jorginho Melo prontamente sancionou. Então eu faço apenas uma ressalva, que essa lei, a nossa lei já serve também como base para consubstanciar o seu relatório, e também faço aqui um alerta de que nós estamos com muita paciência aguardando que o governo do Estado possa cumprir, então, e que várias vezes já foi tentado fazer o orçamento com o professor Aristides, que agora não está mais na Secretaria de Educação, mas creio que é um ponto importante para esta casa nós cobrarmos também a aplicação dessa lei, que no momento, e também, deputado Antídio, a nossa lei se limitou às escolas públicas, não às privadas, como consta aí no projeto da deputada Ana, mas que também nós possamos acompanhar não só o antes, o durante, mas o pós aplicação das leis. Então é uma lei que vale muito a pena nós aqui como legisladores, e fruto disso vou oficiar inclusive a nova secretária, parece que vai ser a professora Sereta também, para que Luciane,
também, para que possa acompanhar e já está a rubrica já está aberta, já está na dotação orçamentária e que o Estado possa aplicar então essa lei que já está em vigor aqui no Estado de Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a deputada Luciane Carminati. Então, presidente, nobres colegas deputados, deputada, como bem falou o deputado Jair Mioto, nós discutimos muito o projeto de lei de sua autoria. Inclusive, eu fui autora de uma das emendas que retirava a câmera de sala de aula. E fiz com a certeza de que esse é o melhor caminho. Vejam bem, falta climatizador nas mais de 1000 escolas, faltam câmeras nas áreas comuns, a própria lei não está sendo cumprida, como Vossa Excelência já o mencionou. E nós temos também o entendimento de que isso fere um preceito constitucional, né? E a nossa Constituição Federal é a nossa lei maior. E sobre ela todos nós estamos submetidos, quando fala da liberdade de cátedra do professor, do profissional da educação. Então, eu quero referendar aqui o parecer, o entendimento do nobre colega relator desta matéria, porque vai, com certeza, instruir melhor o seu voto, mas eu quero pedir também autorização para que inclua na diligência o Fórum Estadual de Educação, porque ele agrega hoje 52 entidades e representações. Toda a rede privada, a rede pública, municipal, estadual e federal está neste fórum. Então, ele é o órgão máximo de definição da política estadual educacional catarinense. Então, a minha sugestão é apenas que acresça, que acrescente as diligências ao Fórum Estadual de Educação. Obrigada. Continue a discussão para ser deputado Presidente. Antídio Lunelli. Com a palavra, deputado Cecê Lopes. Eu acho que tem muitas prioridades e a gente não pode deixar de falar sobre uma prioridade porque tem outras prioridades que não tem ar-condicionado e tudo mais. Se é inconstitucional, por que tem nas escolas militares e lá funciona muito bem? Não tem professor reclamando, os alunos reclamando, não tem ninguém reclamando, está funcionando. E tem as câmeras lá na sala de aula. Eu acho que a liberdade de cátedra não dá liberdade para ensinar sacanagem. Então, quem não deve, não teme. Eu acho que nós temos que ter, sim, mas principalmente para a segurança dos alunos dentro da sala de aula, as câmeras. Parabéns pela proposição à deputada Ana Camaiolo. Presidente. O deputado Jair Mioto deseja ainda falar, por gentileza. Presidente, eu apenas quero reforçar que a minha intenção, à época, constava também e que eu também defendo que se tenha, sim, câmeras de segurança nas salas de aula, porque, infelizmente, hoje é público e notório o que alguns, não são todos, alguns professores acabam fazendo com ensino de ideologias que são contrárias à própria instrução estadual, nacional, do que diz as leis e diretrizes da educação. Então, reitero aqui que, como a época, e agora também, a deputada Ana Campanholo terá todo o meu apoio nesse projeto. Quem sabe aquilo que nós não conseguimos aprovar à época, nós possamos aprovar agora. Presidente. Deputado Sargento Lima, com a palavra, por gentileza. Presidente, sei que a temática da discussão está fugindo do tema da nossa comissão, que é Finanças e Tributação. Talvez eu me sentiria mais à vontade de discutir isso em outra comissão. Mas a testemunha é a prostituta das provas, do que vale uma imagem se ela não for juntada como peça de um processo. Então, é justamente nesse ponto aí que eu me aprego de forma positiva ao projeto da deputada Ana Campanholo. Mais tarde, aí, quando você tiver um confronto, ou um enfrentamento, ou um ataque de um psicopata dentro de uma sala de aula, vai ser essas imagens, vai ser a prova, que vai dar circunstância lá para o togado poder tomar uma decisão. Ponto final, isso aí, não é indiscutível. Você não vai colher o depoimento de um jovem, de um adolescente que está sob a ameaça de um machado. Esse cara ele não tem condições de dizer com clareza o que aconteceu dentro de uma sala de aula durante um ataque, que foi o que aconteceu no estado de Santa Catarina, sem a menor sombra de dúvidas. E se fosse dentro de um jardim de infância,
Você vai colher o depoimento de uma criança de 4 anos de idade para dizer o que foi, o fato que aconteceu ali dentro ali? Então, a ausência ou a presença de uma tecnologia ou do alcance do Estado ali dentro, isso aí pode ser sanado. Nós temos ali muitas escolas aí que são municipais, estaduais no Estado, que os próprios pais subsidiam a instalação de câmeras, ar-condicionado, sem problema. Duvido o pai que se negaria a falar, olha, eu vou dar um quinhão aqui, vou te botar a mão no bolso para poder colocar esse material na minha escola. Para mim, eu ficaria mais tranquilo, né? Principalmente em corredores, dentro da sala de aula, nos arredores. A segurança ela não tem limite, você não pode botar limite nela, se você tem condições de utilizar, sim, né? E olhando do ponto de vista de segurança, né? Então, isso aí, como eu disse, eu vou me sentir muito mais confortável em outra comissão para discutir isso, olhando do ponto de vista de que se nós tivermos a possibilidade, sim, de utilizar uma imagem para mais tarde aí, trancafiar um psicopata, um assassino de crianças ali, devido às suas ações delituosas, mas em outra comissão. Nessa aqui a gente não está discutindo o mérito ali, quanto que isso vai custar para o Estado, que é a missão da Finanças e Tributação, presidente. Obrigado. Deputado Antídio Lunelli, pergunto a Vossa Excelência se acata a sugestão do diligenciamento também da deputada Luciana Caminati ao Fórum Estadual de Educação. Sim, e senhor. se aceita e acata seu parecer? Sim, senhor presidente, e novamente reforçando que aqui nós estamos discutindo os impactos financeiros, né? Mas acato sim, senhor presidente, e dando continuidade à matéria. O senhor deputado Antídio Lunelli incorpora seu parecer a sugestão da eminente deputada Luciana Caminati, que é para incluir no diligenciamento o Fórum Catarinense de Educação. Encerrada a discussão, coloco em votação o pedido de diligenciamento do deputado Antídio Lunelli com a sugestão da deputada Luciana Caminati. Senhor deputado, concorda permanece como se encontra aprovado. Quero dizer para vocês que essa é uma outra situação também prevista no regimento interno, né? A situação anterior, o deputado Gessé Lopes solicitou vistas de um projeto de lei. O deputado Antídio Lunelli não se sentiu seguro para emitir o seu relatório e voto, que é pela aprovação da matéria ou rejeição da matéria. Por isso, ele pede o diligenciamento a alguns órgãos para que possam dar subsídios e fazer com que ele possa, numa próxima reunião, ou quando for devolvido o diligenciamento, né, ficar totalmente embasado e ter certeza da emissão do seu relatório e voto. Então, essa é uma outra situação, que é o diligenciamento da matéria. Depois que voltar, ele pode requerer a aprovação ou requerer a rejeição, ou também até fazer a aprovação com modificação do texto da lei. Vamos continuar. Deputado Sargento Lima, Vossa Excelência com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Presidente Marcos Vieira, que hoje está didático. Vou dar mais uma alternativa hoje para o senhor explicar para os nossos visitantes hoje. Uma que ainda não tivemos aqui. Tivemos o diligenciamento, pedido de vistas, aprovação. Então, nós vamos ao relatório e voto ao projeto de lei 364 de 2024, que institui a meia entrada para eleitores nomeados Deputado como mesários. Sargento Lima, é tudo combinado ou não? Combinado. Dá mais uma alternativa para o senhor explicar aqui para os nossos visitantes. Projeto 364, que institui a meia entrada para eleitores nomeados como mesários para prestar apoio logístico nas eleições gerais ou municipais, plebiscitos, referendos em espetáculos artísticos, culturais, esportivos e da outras providências. De autoria do eminente deputado Emerson Stein, e o relator é esse deputado que vos fala. A matéria foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, que emitiu parecer favorável à admissibilidade. Foram consultadas entidades como Secretaria do Estado da Fazenda, Procuradoria-Geral do Estado, Associação Brasileira de Promotores de Eventos de Santa Catarina. A Secretaria da Fazenda afirmou não antever impacto direto ao erário, alegando que os custos seriam absorvidos pelo setor privado, via ajuste nos preços dos ingressos. Entretanto, outras entidades como a ABRAP não se manifestaram formalmente, o que gera incerteza sobre os efeitos práticos da proposta. O projeto tramita na Comissão de Finanças e Tributação, onde eu fui designado como relator, e esse é o relatório. Vamos ao voto.
Cumpre este órgão fracionário pronunciar sobre o mérito das matérias que integram o seu campo temático nos termos dos dispostos regimentais no artigo 73 e 144 e 145 do caput. Após minuciosa análise da proposição e considerados aspectos de responsabilidade fiscal, equilíbrio econômico e eficiência das políticas públicas, passo a fundamentar o meu voto, assim que o impacto financeiro orçamentário. Neste aspecto, o projeto apresenta grave falha a não identificar claramente a fonte de custeio para compensar eventuais perdas de receita dos promotores de eventos. É evidente que haverá deslocamento do ônus financeiro para o setor privado ou para demais consumidores. A imposição de mais de uma categoria de benefícios de meia entrada, sem o devido estudo de impacto econômico, pode gerar distorções significativas no mercado de eventos culturais e esportivos. Risco de repasse de custos, como apontado pela própria Secretaria de Estado da Fazenda, é provável que os promotores de eventos compensem a perda de receita com o aumento geral do preço de ingressos, o que onera injustamente os demais consumidores e contradiz o princípio da equidade. Comprometimento de viabilidade de eventos para produtores de pequeno e médio porte que operam em margem reduzida, ou seja, o lucro dele é mínimo. A ampliação das categorias beneficiadas com a meia entrada pode tornar eventos inviáveis financeiramente, resultando em redução de oferta cultural e de lazer. A assimetria concorrencial. A medida pode criar distorções entre diferentes setores e entre estados da federação que possuem legislações distintas sobre o tema, prejudicando o nosso ambiente de negócios. 2, sobre a posição de políticas públicas existentes, que é a sobreposição de políticas que já existem. Conforme a análise da legislação estadual vigente, Santa Catarina já possui programa de incentivo cultural e descontos para categoria específica, como estudantes, idosos, professores, pessoas com deficiência. A criação de mais um benefício, sem a integração com as políticas vigentes, aumenta a complexidade administrativa para gestores culturais e promotores de eventos, bem como dificulta o controle de fiscalização do cumprimento da norma e acaba por gerar insegurança jurídica quanto aos critérios para o uso não cumulativo com outros descontos já garantidos por lei. 3, ausência de fundamentação técnica consistente. A ausência de fundamentação técnica robusta constitui um obstáculo intransponível para a aprovação da proposta. Não há estudos que comprovem a real necessidade do benefício como um mecanismo efetivo de estímulo a esse serviço eleitoral. Tampouco os dados que demonstrem correlação entre o desconto em ingressos e o aumento da participação cívica nos processos democráticos. Adicionalmente, a proposição ignora a obrigatoriedade de consulta a entidades afetadas, como evidenciado pela omissão de manifestação. Essa lacuna impede a avaliação concreta dos efeitos práticos da medida sobre a cadeia produtiva do setor desportivo, especialmente quanto à capacidade operacional de pequenos e médios promotores em absorver novos descontos obrigatórios sem comprometer a viabilidade econômica dos seus eventos. Número 4, benefícios atuais dos mesários e a importância do descanso. É relevante destacar que os mesários já usufruem de direitos compensatórios significativos, incluindo 2 dias de folga remunerada para cada dia de trabalho, conforme estabelecido no artigo 98 da Lei 9.504 de 1971. Esse mecanismo visa não apenas compensar o serviço prestado, mas também garantir o estado físico do colaborador. Ante o exposto, considera o risco de aumento indireto de preços e consequente redução de acessibilidade a eventos culturais e esportivos. Sobreposição com políticas públicas já existentes, o que acarreta na ineficiência administrativa, a ausência de embasamento técnico que comprova a necessidade e eficácia da medida. O meu voto é pela inadmissibilidade da continuidade regimental da tramitação do projeto no artigo
nos termos do artigo 144 do regimento interno dessa Casa Legislativa. O voto é pela inadmissibilidade e pela sua rejeição, pois a medida é economicamente insustentável, dispensável da gestão pública e potencialmente danosa ao equilíbrio financeiro do setor cultural e esportivo, especialmente quando os mesários já possuem direitos compensatórios robustos, como folgas remuneradas, que atendem os objetivos de reconhecimento e bem-estar. Então, senhor presidente, o meu voto é pela inadmissibilidade e pela sua rejeição. Senhoras deputadas e senhores deputados, parecer e voto do eminente deputado Sargento Lima ao projeto de lei 0364/2024, de autoria do deputado Emerson Stein, que institui a meia entrada para eleitores nomeados como mesários ou para prestar apoio logístico nas eleições gerais ou municipais, plebiscitos e referendos em espetáculos artísticos, culturais e esportivos da outras providências. O deputado Sargento Lima, ao examinar todo o projeto de lei, emitiu seu relatório de voto, que é pela rejeição da matéria. Em discussão. Presidente. Deputado Gessé Lopes, com a palavra. Deputado Sargento Lima, nem precisava tanta explicação, né, para ver que esse projeto é um absurdo. Não sei nem como é que alguém propõe isso. Instituir meia entrada para nomeados como mesário. Aquelas pessoas que vão trabalhar lá nas eleições, aí meia entrada em lugares, em cinema e espetáculo. Isso é um absurdo. Daqui a pouco eles vão fazer o sindicato dos mesários, aí eles vão vir aqui pedir plano de carreira, integralidade, paridade, isso é um absurdo, né? Então, vamos enterrar esse projeto aqui e não deixar nem isso aqui seguir para a tramitação. Senhores deputados, continue a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o parecer e voto do deputado Sargento Lima, que é pela rejeição da matéria. Senhores deputados, concordo com o parecer, permaneça como se encontra. Aprovado o parecer pela rejeição da matéria. Quero ainda esclarecer um pouquinho sobre esse parecer do deputado Sargento Lima. O regimento da Assembleia Legislativa prevê que todo parecer rejeitado na Comissão de Constituição e Justiça, ele é terminativo. Ele não prossegue a sua tramitação, regular tramitação. Ele vem a plenário e o plenário é comunicado do parecer pela rejeição, né, na Comissão de Constituição e Justiça. Mas a Comissão de Constituição e Justiça só pode rejeitar um projeto de lei quando ficar provado a sua inconstitucionalidade. Perfeito? Então, porque lá se examina a constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto. No âmbito interno da Comissão de Finanças, né, aqui se examina a questão financeira, orçamentária dos projetos de lei. Foi o que o deputado Sargento Lima fez, né, pela inadequação do orçamento ao projeto de lei. Então, diz o nosso regimento interno que quando não há possibilidade de adequar o orçamento do Estado à pretensão legislativa do deputado que apresentou o projeto de lei, ele obrigatoriamente tem que emitir um relatório de voto que era pela rejeição. Neste caso também, mesmo que a Comissão de Constituição e Justiça tenha aprovado pela constitucionalidade, e aqui é feita a rejeição, aqui também o parecer é terminativo. Então, a partir de agora, esse projeto de lei não terá tramitação regular. Virá para o plenário dos 40 deputados, tá, e será comunicado. Como é que o projeto de lei pode continuar a sua regular tramitação? Se o autor da matéria, com o apoio de 10 deputados, fazer o requerimento em plenário para que o plenário possa derrubar o parecer do deputado Sargento Lima. Se o plenário derrubar o parecer, vai para outra comissão, aí segue regular. Se não, termina e é arquivado o projeto de lei. Então, é a terceira situação. Deputado Gessé Lopes. Presidente, tem aqui nas minhas mãos para relatar 3 projetos de lei. Começo pelo projeto da Ana Campagnolo, projeto de número 022/2025, que altera o parágrafo único do artigo 1º e inclui o terceiro no artigo 3º da lei número 18.629 de 2023, que proíbe o vilipêndio de dogmas e crenças relativas à religião cristã sob forma
de sátira, ridicularização e menosprezo no âmbito do Estado de Santa Catarina, ampliando e especificando as definições de ofensa à religião e as penalidades aplicáveis. Direto ao voto, presidente, a esta comissão cabe analisar a matéria conforme o artigo 144, combinado com os artigos 73 e 145 do Regimento Interno, ou seja, quanto à admissibilidade do prosseguimento de sua tramitação processual diante do respeito aos ditames das normas orçamentárias vigentes. Nessa linha, ao examinar o projeto de lei em apreço, não vislumbrei nenhum óbice de cunho financeiro orçamentário ao prosseguimento da tramitação da lei aqui projetada, uma vez que a matéria não desencadeará ônus qualquer ao erário. Nenhum dispositivo implementado pelo PL traz qualquer consequência direta ou indireta ao poder público, não havendo qualquer óbice financeiro orçamentário. Pelo exposto, no que tange aos pressupostos regimentais a serem observados no domínio dessa Comissão de Finanças e Tributação, voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei número 022/2025, devendo a proposição seguir a Comissão de Direitos Humanos. Senhoras deputadas e senhores deputados, parecer e voto ao projeto de lei 0022/2025, que tem como autora a deputada Ana Campanholo, e no âmbito interno desta comissão, o relator deputado José Lopes. Sua Excelência emitiu o seu relatório de voto, que é pela continuidade regular, tramitação do projeto de lei, ou seja, pela aprovação da matéria. Em discussão, deputado Janice, com a palavra. Eu gostaria de pedir vistas Vista em gabinete, deputada Janice. e devolvo na próxima reunião. Deputado Gessé, continua com a palavra. Projeto de lei 569 de 2024, ex-deputado Sorato. A Comissão de Finanças e Tributação cabe apreciar a matéria quanto à admissibilidade e prosseguimento da tramitação processual em face da sua eventual conformação plurianual, lei das diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Nessa linha, ao examinar o projeto de lei em apreço, não vislumbrei nenhum óbice de cunho financeiro orçamentário ao prosseguimento da tramitação de lei aqui projetada. Extrai-se o processo que a gestão da referida rota turística caberia a comitê e gestor formado pelos municípios e pelo movimento Big Waves Brasil, o que, embora chame a atenção desta relatoria por prever em lei a participação ativa de grupo privado específico, não foi objeto de questionamento da Comissão de Constituição e Justiça, tampouco se amolda às competências deste colegiado, restando a análise de cabimento e conveniência às comissões de mérito. Se tratando, esqueci de falar da ementa, que institui a rota de turismo denominada Rota do Big Surf, no estado de Santa Catarina. Então, diante do exposto, no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação, voto pela admissibilidade do projeto de lei 569 de 2024 e, no mérito, pela sua aprovação, presidente. É pela aprovação, parecer e voto do eminente deputado José Lopes, ao projeto de lei 0569/2024, de autoria do ainda deputado Stênio Sorato, que hoje é prefeito de Tubarão, e Sua Excelência emitiu o seu relatório de voto, que é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os senhores deputados concordam, permanece como se encontra aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra, deputado José. O último que eu tenho aqui é a lei projeto de lei 147 de 2024, deputado Emerson Stein, altera a lei 18.320 de 2021, que institui programa de aproveitamento e gestão de bens imóveis no âmbito da administração pública estadual, do Poder Executivo, estabelece outras providências. Da análise do projeto de lei em apreço, não foi observada a presença de qualquer dispositivo que acarrete ônus ao erário, vez que foi mantida a disposição que limita em 50% do valor do imóvel compensação em pecúnia por imóvel de valor maior ao dado em troca pela administração. De outro norte, entendo que o aproveitamento do segundo artigo da segunda lei afetada, ainda que por texto extraído
no parágrafo 1º, ofende o disposto na linha C do inciso 3 do artigo 12 da Lei Complementar Federal do número 95 de 1998, razão pela qual, ainda que aquém das competências deste colegiado, mas sempre primando pela efetividade da pretensa lei em debate, proponho uma substitutiva global voltada à correção do vício de técnica legislativa em questão. Diante do exposto, no âmbito desta Comissão de Finanças, tributação, voto pela admissibilidade do prosseguimento regimental do projeto de lei 147/2024 e, no mérito, pela aprovação na forma da emenda substitutiva global, que ora apresento, presidente. Senhora deputada, senhor deputado, o deputado Gessé Lopes, ao fazer o relatório e voto ao projeto de lei 0147/2024, de autoria do deputado Emerson Stein, o faz pela aprovação da matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, concorda, permanece como se encontra aprovado. Deputado José Milton Schaefer, Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia a todos. Cumprimentar a todos que nos visitam nesta manhã através do estágio Visita. Para nós é um orgulho ter o acompanhamento de vocês nessa comissão. E, atendendo o pedido do presidente para que sejamos breves aqui na apresentação, quero aqui relatar o projeto de lei 006 de 2024, que é de iniciativa do deputado Rodrigo Minotto, que altera a lei 14.675 de 2009, a qual instituiu o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências. O presente projeto tem como objetivo ampliar o número de estabelecimentos abrangidos e destinar aos projetos educacionais de reciclagem parte do resíduo de óleo coletado e estender às micro e pequenas empresas o dever de disponibilizar aos consumidores postos de coletas de resíduos, os devidos resíduos, principalmente de óleo. Vale a pena, bem rapidinho, as pesquisas apontam que apenas 1 litro de óleo de cozinha pode poluir 25 mil litros de água. E nós estamos vivendo num planeta que tem apenas de 1 a 2% de água potável. Portanto, o presente projeto, cujo relator é o deputado Rodrigo Minotto, ele tem mérito e objetiva, no seu conteúdo, aumentar o número de estabelecimentos que vão coletar óleo de cozinha e outros resíduos. Cada estabelecimento que comercializar o óleo, ele vai ter que disponibilizar no seu ambiente um recinto para recolher este óleo depois que ele for utilizado nas casas. O projeto foi já debatido e aprovado na Secretaria de Meio Ambiente, com parecer favorável também do IMA. Foram feitas adequações e emendas na Comissão de Constituição e Justiça, as quais nós adotamos aqui, e nós entendemos de que a proposta, nesse sentido, não tem nenhum impacto no orçamento público do Estado, apenas cria obrigações para a iniciativa privada que comercializa óleo de cozinha. Portanto, dado a importância nas questões climáticas, ambientais, da reciclagem desse produto e de evitar que ele vá para o meio ambiente, o nosso voto nessa comissão, deputado Marcos Vieira, é pela aprovação, adotando também a emenda substitutiva global aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. É pela aprovação, parecer e voto do eminente deputado José Milton Schaefer ao projeto de lei 006/2024, que tem como autor o deputado Rodrigo Minotto. Sua Excelência, ao emitir o seu relatório e voto, o faz concordando com a emenda substitutiva global aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Deputado Sargento Lima está solicitando vista em gabinete. Vista em gabinete, deputado Sargento Lima. Deputado José Milton Schaefer, continua com a palavra.
Seguimos, então, relatando o projeto de lei 475 de 2024, cujo autor é o deputado Sérgio Guimarães, que dispõe sobre a proibição de uso de radares de velocidade móveis e operados por drones nas vias estaduais no âmbito do estado de Santa Catarina. O projeto passou pela Comissão de Constituição e Justiça, aprovado pelo deputado Napoleão Bernardes, com parecer. E nesta comissão, o nosso pedido é de diligência para a Secretaria de Estado da Fazenda, para o DETRAN, Secretaria de Infraestrutura do Estado e também para a Polícia Militar Rodoviária. Senhora deputada e senhores deputados, é pelo diligenciamento o parecer do eminente deputado José Milton Schaeffer ao projeto de lei 0475/2024, que tem como autora a deputada Ana Campanholo. Em discussão. Sérgio Guimarães. Desculpe, Sérgio Guimarães. Só vi uma folha aqui. Que tem como autor o deputado Sérgio Guimarães. Em discussão. O pedido de diligenciamento, não havendo quem queira discutir em votação. O senhor deputado concorde, permaneça como se encontra aprovado. Deputado Jair Mioto, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, trata-se de parecer ao projeto da eminente deputada Luciane Carminati, que dispõe sobre isenção de pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos aos doadores de sangue, medula e leite humano, alteração ao projeto já existente, basicamente corresponde à dispensa de ponto do servidor público, em caso de fazer o cadastro e deixar de exigir a comprovação de uma doação para validação de qualidade de pessoa doadora de medula óssea, tal como prevê o parágrafo 2º do artigo 4º. O projeto é meritório, principalmente com questão de medula óssea, que é mais raro conseguir-se doadores e compatibilidade. Então, para ter mais segurança na emissão do parecer, solicito de diligência à Secretaria de Estado da Fazenda e de Saúde. Senhoras deputadas e senhores deputados, também é pelo diligenciamento o parecer do eminente deputado Jair Mioto ao projeto de lei 0341/2024, que tem como autora a deputada Luciane Carminati. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontra aprovado. Consulto o deputado Tiago Morastone. Vossa Excelência, que no dia de hoje se faz presente como deputado visitante, quer fazer uso da palavra para dar boas-vindas a todos? Som para o deputado Tiago. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, presidente. Vê um outro microfone para o deputado Tiago ali, por gentileza. Muito obrigado, presidente. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, uma honra fazer parte dessa dileta comissão, especialmente um dia tão... Parou de novo. Eu solicito à mesa que nas próximas reuniões em que a comissão faz aqui, que permaneçam os microfones originais da mesa. Muito obrigado, presidente. Acontece ao vivo. Eu quero agradecê-lo, agradecer a oportunidade de fazer parte dessa comissão hoje, acompanhando os trabalhos, muito especialmente num dia tão especial, onde nós recebemos estudantes de todo o estado de Santa Catarina que participam do estágio Visita à Assembleia Legislativa. Parabenizo Vossa Excelência pela condução dos trabalhos e os nobres colegas pelo dia de votações aqui nessa comissão. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Tiago. Não há mais matéria a discutir nem para deliberar, razão pela qual dou por encerrado. Deputado Sandro Lima, quer falar? Por gentileza. Presidente, quero parabenizar Vossa Excelência pela forma didática que conduziu hoje. Isso é muito importante. Tá? Nós trabalhamos juntos já há 6 anos e eu gostaria que vocês também reconhecessem a Comissão de Finanças e Tributação como uma importantíssima comissão no Estado. Tá? Muitas vezes nós servimos aqui como zagueiro e não como atacante, né? Eu gosto de brincar, quando me perguntam, meu filho já me perguntou sobre isso, eu gosto de falar de um episódio do Todo Mundo Odeia o Cris, quando o Cris se elegeu prometendo suco de groselha e entrada grátis no show do Prince. Não sei se vocês se lembram desse episódio aí, né?
Tem gente que promete, né, coisa de comer, carne, picanha, enfim, tudo isso para se eleger. E é na Comissão de Finanças que nós discutimos esses absurdos, muitas vezes, que vai tornar a vida de vocês cada vez mais cara, tá? Então, sejam bem-vindos à nossa comissão. Obrigado, presidente, por nos estender essa oportunidade e, mais uma vez, parabenizá-lo pela forma didática que hoje conduziste a nossa reunião de Finanças e Tributação. Um orgulho muito grande fazer parte dessa comissão Muito obrigado, importante. deputado Sargento Lima. Deputada Clarice Janice, por gentileza, Vossa Excelência com a palavra. Deputado, eu também quero lhe parabenizar, até porque a forma que o senhor conduz a reunião, nós que somos suplentes e novatos, como o Tiago, o senhor nos orienta de uma forma muito clara e objetiva, que a gente se sente bem à vontade e acolhida na Comissão de Finanças. Obrigado. Muito obrigado. O senhor e a sua equipe. Muito obrigado. Deputado Antídio Lunelli. Parabenizar o senhor também, dando uma aula para esses jovens, né? Futuro do nosso estado de Santa Catarina. O senhor que tem tanta experiência e ajudou a criar todas as leis, as regras, as normas aqui da nossa casa. Então, parabenizá-lo e a todos vocês jovens, que amanhã ou depois vocês estarão aqui. Vocês são o futuro do nosso estado e do nosso país. Portanto, muita responsabilidade e não entrem em campanha enganosa. Obrigado. Senhora deputada, senhores deputados, engajem-se todos na vida pública, é importante. Ajudar a decidir o destino de cada um dos nossos municípios, ajudar a decidir o destino do nosso estado e do nosso país. Mas não havendo mais matéria a discutir nem a deliberar, dou por encerrada a presente reunião, deixando outra convocada para quarta-feira da semana que vem. Um bom dia e bom trabalho.